Bom dia, boa tarde ou boa noite. O meu nome é Giovana, mas pode me chamar de Gi. E esse é mais um episódio do nosso podcast Educação. Bom, pessoal, hoje eu separei 2 assuntos muito importantes para discutirmos. O primeiro que eu gostaria de falar é sobre a pandemia que estamos vivendo. Eu sei que estamos nessa realidade desde março desse ano. E todo mundo já está cansado de ouvir falar sobre isso. Mas acontece que nas últimas 2 semanas aqui em São Paulo, os casos de Covid voltaram a subir de forma preocupante. No momento que eu estou gravando esse episódio, a cidade de São Paulo já passou de 13 mil mortos e 300 mil infectados pelo vírus. Isso significa que nós precisamos voltar aos cuidados que tínhamos no começo da pandemia. Ou seja, se vocês puderem, fiquem em casa. Nesse momento é o jeito mais eficiente de combater a doença, porque assim interrompemos a circulação do vírus. Lavem sempre as mãos com água e sabão, pelo menos 20 segundos, lembrando de esfregar as palmas e as costas das mãos, os dedos, incluindo o dedão, e as pontas dos dedos, e também debaixo das unhas. Use álcool em gel 70% quando não for possível lavar as mãos. Se for necessário sair de casa, lembrem-se de sempre usar máscara. Assim você se protege e protege o outro. A máscara deve ser usada cobrindo o nariz e a boca. Evite encostar na máscara enquanto ela estiver no seu rosto. Caso sua mão esteja infectada, você pode passar o vírus para o rosto. Ou, se a máscara estiver infectada, você pode passar o vírus para sua mão e tocar em outros objetos, espalhando ainda mais o vírus. A máscara também deve ficar justa no rosto. Se estiver larga, ela pode perder a função de te proteger. Na hora de retirar a máscara, pegue sempre pelos elásticos da lateral. Evita encostar na parte da frente da máscara, tá bom? Esses cuidados, eles são necessários enquanto a gente espera por uma vacina, que é a única forma de tornar esse vírus inativo nos nossos corpos. Se cuidem, cuidem de quem vocês amam e lembrem-se, nesse momento, o maior jeito de demonstrar amor é não vendo ou não visitando as pessoas que amamos. Assim, podemos nos encontrar todos com saúde assim que conseguirmos fazer isso em segurança. O segundo assunto que eu pensei em falar com vocês é sobre o Dia da Consciência Negra, que foi sexta-feira, 20 de novembro. Vocês sabem como surgiu esse dia? Eu resolvi contar um pouco da história para que todos conhecessem a importância dessa celebração. A data 20 de novembro faz referência ao dia da morte de Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo de Palmares, que lutava para preservar o modo de vida dos africanos escravizados que conseguiam fugir da escravidão. Quilombos eram comunidades formadas em locais de difícil acesso, onde os escravos que conseguiam fugir se abrigavam. Eram lugares bem escondidos, para que não recapturassem esses ex-escravos que fugiam. Então, aqueles escravos que conseguiam fugir passavam a morar nesses quilombos. O Quilombo de Palmares ficava em Alagoas e tinha um modo de vida comunitário, dividindo as tarefas e plantando para ter alimentos. O quilombo cresceu de tal forma que passou a abrigar outros quilombos menores. Era uma grande comunidade, onde viviam milhares de pessoas. A importância dessa data se dá pelo reconhecimento dos descendentes africanos na Constituição e na construção da sociedade brasileira. É um dia que devemos usar para falar sobre discriminação, racismo, sobre igualdade social e racial, a presença e importância do negro na sociedade, sobre a cultura e a religião afro-brasileira e entre muitos outros assuntos. Esse dia surgiu em 2003, com uma lei que determinava a inclusão da temática História e Cultura Afro-Brasileira no currículo escolar. Nesse mesmo documento, ficou definido que as escolas iriam comemorar o Dia da Consciência Negra, mas somente em 2011 que a data foi oficializada.
Falando um pouco sobre Zumbi dos Palmares. Ele foi o último líder do Quilombo dos Palmares. Filho de africanos escravizados e nascido nesse quilombo. Ali, ele lutou para que o quilombo não fosse destruído pelos colonizadores, que consideravam um perigo aquela reunião de negros libertos. Zumbi foi assassinado, aos 40 anos, pelo capitão Furtado de Mendonça. Foi decapitado e sua cabeça levada para Recife, onde ficou exposta em praça pública. Esse ano, o Dia da Consciência Negra foi marcado por mais um episódio de violência e racismo. O assassinato de João Alberto, dentro do supermercado Carrefour, em Porto Alegre. Após uma confusão entre o cliente e os funcionários, João foi espancado por 5 minutos e 20 segundos, até que não aguentou e faleceu no local. E isso não é um episódio isolado. No Brasil, a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. Até quando? Até quando o racismo será a causa de morte de um ser humano? Pensando assim, eu quis abrir aqui um espaço de exaltação e valorização de personalidades e da cultura negra. Porque, como diz Angela Davis, professora e filósofa estadunidense, não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. Reuni em uma lista nome de 8 personalidades negras para que a gente conheça e acompanhe o trabalho. São eles: Abdias do Nascimento. Foi um poeta, ator, escritor, dramaturgo, artista plástico, professor universitário, político e ativista dos direitos civis e humanos das populações negras. Antonieta de Barros, primeira deputada estadual negra do país. Atuou como professora, jornalista e escritora. José do Patrocínio. Foi um farmacêutico, jornalista, escritor, orador e ativista político brasileiro. Destacou-se como uma das figuras mais importantes do movimento abolicionista no país. Carolina Maria de Jesus, considerada uma das primeiras e mais importantes escritoras negras do Brasil. Lima Barreto, foi um jornalista e escritor que publicou romances, sátiras, contos, crônicas e uma vasta obra em periódicos. Leila Gonzalez, intelectual, política, professora e antropóloga brasileira. Luísa Marim, uma ex-escrava africana radicada no Brasil, mãe do abolicionista Luiz Gama. Luiz Gama foi um rábula, orador, jornalista e escritor brasileiro. Teresa de Benguela, líder e rainha quilombola. Hoje, nós também inauguramos aqui no nosso podcast mais um quadro. Nesse quadro, farei a leitura de contos, crônicas e poesias para que possamos discutir as temáticas dos episódios. E para fechar o episódio de hoje, eu gostaria de ler 2 poemas de personalidades negras, para colocar em evidência a luta e a poética negra do Brasil. Poema Negro Forro, de Adão Ventura. Minha carta de alforria não me deu fazendas, nem dinheiro no banco, nem bigodes retorcidos. Minha carta de alforria costurou meus passos aos corredores da noite de minha pele. Segundo poema, Sou Negro, de Solano Trindade. Sou negro. Meus avós foram queimados pelo sol da África. Minha alma recebeu o batismo dos tambores, atabaques, gongôs e agogôs. Contaram-me que meus avós vieram de Luanda, como mercadoria de baixo preço. Plantaram cana para o senhor de Engenho Novo e fundaram o primeiro maracatu. Depois, meu avô brigou como um danado nas terras de Zumbi. Era valente como o quê? Na capoeira ou na faca? Escreveu, não leu, o pau comeu. Não foi um pai João, humilde e manso. Mesmo vovó, não foi de brincadeira na Guerra dos Malês. Ela se destacou. Na minha alma ficou o samba, o batuque, o bamboleio
e o desejo de libertação. Bom, gente, esse foi o nosso segundo episódio do podcast. Eu espero que vocês tenham gostado e que compartilhem com as pessoas que vocês conhecem e se interessam pelos temas. Lembrando que eu gostaria muito de contar com a colaboração de vocês. Então, se vocês têm alguma notícia do bairro que acham importante divulgarmos aqui no podcast, escreve aqui nos comentários e eu entro em contato com você. Sua participação é muito importante. Lembrando que esse podcast é uma iniciativa do Conviver Marista Escola Social Irmão Justino. Um abraço e até breve!